iniciando um novo tema. O tema, ou a série, melhor, uma nova série, que é Quem é Jesus? Quem é Jesus? Muito se fala de Jesus, mas nem sempre as pessoas que falam de Jesus conhecem verdadeiramente Jesus. Muitos professam a fé em Jesus, creem em Jesus como Salvador das suas vidas, entregou sua vida a Jesus, mas nem sempre tem o real conhecimento de quem é Jesus. Sabe que Jesus o salvou, mas ainda não tem um conhecimento profundo de quem seja Jesus. E nós queremos, nesta série, ajudar, contribuir para descobrirmos aí, desvendarmos na palavra de Deus quem é verdadeiramente Jesus Cristo. O Jesus que nós cremos, o Deus que nos salvou, o Deus que está conosco, que habita no nosso coração. Então, a cada quinta-feira, nessa série Quem é Jesus, nós vamos abordar aí um aspecto de Jesus, da natureza de Jesus. Jesus é o caminho, é o tema desta noite da esperança. Jesus é o caminho. E nós iniciamos esta mensagem, essa meditação, esse bate-papo com você, citando aí uma música do Roberto Carlos. Roberto Carlos escreveu uma música muitos anos atrás chamado É Preciso Saber Viver. É preciso saber viver. E ele diz assim, uma parte dessa música: toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. O ser humano ele está sempre diante de muitos caminhos, caminhos de esperança e libertação, caminhos de desespero e escravidão, caminhos de paz e caminhos de amor, caminhos de guerra e ódio, caminhos de vida e caminhos de morte. A vida é feita de escolhas, e cada um tem escolhido aí o seu caminho, o caminho que quer andar. O problema é que não somos os únicos no mundo. Não vivemos aqui sozinhos, nos relacionamos com as pessoas. E por isso os caminhos que nós escolhemos podem levar a lugares bons e abençoar pessoas, ser bênção na vida das pessoas, ou podemos escolher caminhos que podem nos levar à destruição. E com isso carregar muita gente conosco. Por isso, Jesus respondeu aos seus discípulos, quando Jesus estava próximo ali de se entregar, próximo de ser pregado na cruz do Calvário, ele ali com os seus discípulos percebendo que estava chegando esse momento, os discípulos ficam ali aflitos, angustiados com aquela situação. Jesus estava decidido a ir para Jerusalém. E Jesus, então, começa falando com eles, lá no capítulo 14 de João, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Eu vou lá e vou preparar o lugar, e quando estiver preparado eu volto para buscar vocês, porque eu quero vocês ali comigo. E vocês sabem para onde eu vou. E aí, Tomé pergunta: mas nós não sabemos, qual é o caminho. Nós não sabemos, aonde o Senhor vai, aonde o Senhor estará. E aí Jesus, então, responde para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Jesus, conhecendo ali o coração deles, dá essa resposta e mostra claramente, define claramente que ele é o caminho. E não foi uma resposta somente para os discípulos, mas uma resposta também para todos nós nos dias de hoje. Deus, quando criou o ser humano, ele propôs a vida ou a morte. Os caminhos traçados por Deus para o ser humano, desde o princípio, não eram caminhos de contradições, caminhos de erros, caminhos de conflitos.
Mas o ser humano quis traçar os seus próprios caminhos. O ser humano não deu atenção ao caminho melhor proposto por Deus. E o ser humano, achando-se sábio, ele quis traçar os seus próprios caminhos. E quando olhamos para os caminhos humanos, de um modo geral, esses caminhos são diferentes dos caminhos propostos por Deus. Quando o pecado entrou no coração humano, desviou de todo o projeto de Deus para a sua vida. Houve, portanto, uma ruptura com Deus e, consequentemente, uma ruptura com o ser humano. E aí o ser humano, então, entrou em rota de colisão. Entrou em rota de colisão aí à beira do caminho. Colisão com Deus, colisão com o próximo, colisão consigo mesmo, colisão com a natureza. E a humanidade tornou-se egoísta, escrava de seus próprios desejos, escrava das suas próprias paixões e vontades. Sentimentos mesquinhos prevaleceram sobre os interesses comunitários. O ser humano tornou-se insensível, apegado às coisas, aos bens materiais. Seu caminho passou a ser uma busca pelo poder, uma busca por posições, uma busca por fama. Tornou-se mesquinho, masoquista, sádico, cínico, alienado, correndo por todos os lados, mas sem um objetivo claro, sem saber aonde quer ir, aonde quer chegar. A vida passou a ser medida pela quantidade, não pela qualidade de vida. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O pecado cegou o ser humano, e por isso ele se perdeu à beira do caminho, se perdeu aí buscando caminhos, se perdeu aí pelos caminhos que ele próprio traçou para a sua vida. Por isso ele está sempre insatisfeito, sempre procurando algo que dê sentido, algo que preencha o vazio do seu coração e não encontra. Caminha em direção ao precipício e não percebe, porque está cego, porque está convicto que os seus caminhos estão certos, mas são caminhos de morte, são caminhos que levam para o abismo, que levam para o buraco. Mas Deus, eu sempre digo isso, Deus é um Deus que não desiste de amar. E Deus sempre oferece aí um novo caminho para o ser humano. Olhando para a humanidade, nós vemos que os caminhos escolhidos até agora não deram em nada, não chegaram a lugar nenhum. Pelo contrário, a pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, veio mostrar que os caminhos humanos só geraram morte e destruição. Por isso que é até interessante quando se fala de novo normal, não é porque nós pensamos no normal, será que era normal o que a gente estava vivendo? Eu acho que era bem anormal aquilo que a gente estava vivendo, não é à toa que nós estamos vivendo esse tempo, né, de pandemia. Mas o fato é que mostra que os caminhos humanos são caminhos que levam à destruição. Veja bem o que era normal: doenças, guerras, falta de amor, insensibilidade, disputas, desagregação familiar, e aqui poderíamos traçar várias coisas ruins, que são os caminhos que as pessoas estão procurando, estão trilhando. Mas se, por um lado, os caminhos humanos são confusos, contraditórios e comprometidos com a prática do mal, por outro lado, Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, nos oferece um caminho de esperança, um caminho de libertação, um caminho de cura, um caminho de vida. E isso desde a queda do ser humano, desde lá do Éden. Deus sempre ofereceu a oportunidade ou o caminho para que o ser humano pudesse se encontrar. Deus sempre oferece aí uma nova oportunidade, sempre oferece um recomeço, e ele aponta então um caminho novo. Ele fez isso para Abraão, mostrou o caminho de uma terra nova,
um caminho cheio de aventuras, cheio de desafios, mas um caminho de crescimento pessoal e de bênção para todas as famílias da terra. Ele fez isso para Moisés. Deus o chama para sair do deserto onde morava e fosse ao Egito a fim de libertar o seu povo. Ou seja, apontou um novo caminho para Moisés. O povo vivia num caminho de escravidão e sofrimento e Deus aponta um novo caminho. Agora Deus oferece um caminho de libertação, um caminho de esperança, um caminho para uma terra nova, uma terra que mana leite e mel. Para Davi, Deus também mostra um caminho de conquista, mas um caminho de conquista que passa pela obediência, por enfrentamento de ursos, de leões, de gigantes, e é assim que Deus age para resgatar a vida humana. E para isso é necessário reconhecer o deserto à nossa frente, reconhecer que os nossos caminhos dão num muro, nossos caminhos estão sempre numa rua que não tem saída, ou seja, que não levam a nada. É necessário que a gente reconheça o deserto que muitas vezes estamos vivendo e aceitar o convite da graça de Deus, que nos dá essa nova oportunidade de um novo caminho, e esse novo caminho tem nome, esse novo caminho tem carne, tem sangue derramado, esse novo caminho é Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, não é um dos caminhos, mas o único caminho. Há um ditado popular que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira que, de tanto ser repetida, muitas pessoas caem nesse engodo, nessa ilusão. No texto que nós lemos, Jesus se coloca como o único caminho. Respondendo aos discípulos, ele diz: eu sou o caminho. É o artigo definido. O caminho, a verdade e a vida. Mas ficamos hoje o caminho. Portanto, não há outro caminho, não há atalhos para ser pego, para que possa chegar até o Pai. Jesus se coloca como a única via que nos leva à presença de Deus. Ou seja, o único caminho que nos conduz à esperança e à vida completa. Nós vivemos num tempo no qual se multiplicam os caminhos oferecidos para uma vida tranquila. Tempos de crise faz com que apareçam aí as ofertas mágicas de caminhos tranquilos, de bem-estar, de prosperidade. E os caminhos oferecidos hoje estão nas religiões, nas seitas, nos líderes religiosos, nos políticos. Todos se apresentam com propagandas enganosas de prosperidade, de vida, de paz, para as pessoas que estão aflitas, que estão sem esperança, que estão perdidas aí à beira do caminho. O pior é que esses caminhos enganam muitas pessoas, são ilusórios, tem uma propaganda muito bem feita, com uma roupagem religiosa muito bem preparada, e levam muitos a trilharem esse caminho e se frustrarem aí nessa caminhada. Muitos, na busca de uma vida melhor, de preencher os espaços vazios do coração, entram por esses caminhos de corpo e alma, acreditando que ali é o caminho. Mas todos eles são caminhos de ilusão, são caminhos fantasiosos, caminhos de enganação, de destruição e de morte. Jesus se apresenta como o único caminho, capaz de levar qualquer pessoa a descansar em pastos verdejantes, a levar qualquer pessoa às águas tranquilas. Agora, isso não significa uma vida sem lutas, isso não significa uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem aflições. O próprio Jesus nos alertou no seu ministério, alertando os discípulos e nos alertando: no mundo tereis aflições.
Ou seja, no mundo passamos por situações complicadas. Esse mundo é marcado pelo pecado. Esse mundo aqui, Jesus disse, jaz no pecado. Portanto, é um mundo marcado pelo pecado e que corrompeu, como eu disse aí, as relações, que colocou o ser humano em rota de colisão com Deus, com o seu próximo, consigo mesmo, com a natureza. Portanto, nesse mundo nós passamos por aflições. Mas o próprio Jesus, nesse mesmo versículo, ele diz, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A diferença entre os caminhos do mundo e o caminho de Cristo não está na ausência de problemas, mas na certeza plena da vitória. Na certeza daquilo que o apóstolo Paulo vai falar, colocando a sua vida ali como exemplo de vivência e de caminhada junto com Jesus. Diante do perigo, diante das perseguições, das aflições da vida. Lá em Romanos 8:37 diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E esse é o contexto em que o apóstolo Paulo diz, quem se coloca, quem se candidata para nos afastar do amor de Deus? Ele diz, ninguém consegue, ninguém pode nos afastar do amor de Deus, porque ele está firmado em Cristo Jesus, e por isso que ele ali relata situações complicadas que estava passando, de fome, de perseguição, de nudez, de espada, de coisas ruins que estavam acontecendo com ele, mas ele diz, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus, que não só nos amou, como foi até as últimas consequências por esse amor, morrendo na cruz do Calvário por nós, em nosso lugar, em nosso favor. Viver, portanto, com fé no caminho de Jesus, tanto no passado como no presente, significa que poderemos ter surpresas e sinais de vida em nossa caminhada. Que certamente transformarão melhor o deserto árido que muitas vezes você está vivendo, deserto árido que representa aí os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas transformar isso em um oásis, em provisões para a nossa vida material, para a nossa vida moral, para a nossa vida espiritual. Por isso, irmãos e irmãs, todos nós temos consciência de que há momentos muito complicados em nossas vidas. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito complicado, muito complicado. Nós temos pessoas amadas que estão vivenciando o drama de uma internação, de intubação, aí da morte, de perda de pessoas que amamos, ou seja, estamos vivendo um momento realmente muito complicado. Momento que parece que não vamos aguentar, porque isso tem consequências em outras áreas, e isso tem atingido a família, isso tem atingido os negócios, aí o desemprego, ou seja, uma série de consequências que esta pandemia trouxe para a vida humana. E parece que a gente não vai aguentar. E isso acontece quando somos abatidos aí pela enfermidade, quando perdemos o emprego, quando perdemos um ente querido, quando enfrentamos uma crise financeira, ou quando o casamento começa a fracassar, e nesses momentos queremos um caminho que traga novamente a felicidade, que traga novamente a paz para a nossa vida. E aí eu digo para você com todas as letras, Jesus é o único caminho. É o único caminho. Você pode tentar outros caminhos que você vai quebrar a cara. Você não vai chegar a lugar nenhum, não vai satisfazer, não vai resolver, não vai preencher o vazio, não vai alimentar o seu coração, não vai trazer esperança. Você sempre vai estar insatisfeito. Agora, em Jesus, não, você tem tudo o que você precisa. Você pode buscar onde quiser e só vai aumentar o seu sofrimento. Há muitas coisas que são como se fossem, assim, como eu posso dizer, analgésicos. Aparentemente parece aliviar a nossa dor, mas não tem o poder de curar. Só Jesus é o caminho da cura completa. Só Jesus pode nos libertar de todo o mal.
Só Jesus pode nos dar uma vida completa. Só Jesus pode salvar, ou melhor, nos salvar da condenação eterna. Ou seja, a salvação só está em Jesus Cristo. Só em Jesus. Só em Jesus. Não há outro que possa nos dar a salvação. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho que leva ao Pai. O único caminho que leva ao Pai. Não existe outro caminho. Como eu já disse, não existe atalho que possa ser pego ali, que possa ser trilhado para alcançar o objetivo da salvação. Só Jesus pode nos salvar. Por isso ele se coloca com toda a autoridade. Ele é o próprio Deus encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, o Deus que deixou a sua glória e veio ao encontro da nossa vida, que assumiu aqui as nossas limitações, que assumiu aqui a nossa condição humana, e ele assim, então, se coloca, se oferece para nós como o único caminho. O único caminho. Se você que está precisando encontrar o caminho, se você que está vivenciando as suas lutas, suas dores, suas tempestades, está aí a palavra de Deus te oferece o único caminho, e ele tem nome, é Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.